E o nosso objetivo nesses encontros é trazer um estudo devocional. Então, é muito importante a sua participação, é importante que você coloque o seu pensamento, a sua observação, que você também esteja contribuindo nesse sentido para o andamento da aula. Então, a gente vai tratar sobre esse assunto. O objetivo é apresentar a organização do texto, o ensino principal do texto e refletir sobre alguns temas que são abordados dentro desse período, dentro desse texto de Provérbios. Então, vamos seguir aqui. O texto começa trazendo uma implicação básica, dizendo o seguinte: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Então, ao longo do livro de Provérbios, nesse primeiro período, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós teremos 12 exortações, 12 mensagens que são enviadas do pai para o filho. E aqui é um ambiente cultural que faz parte do livro de Provérbios, que é esse ambiente do lar. Fica muito claro, por meio da leitura do livro, que nós temos um ambiente onde a realeza está presente. Então, nós temos aqui Salomão, temos Agur, que estão escrevendo dentro de uma perspectiva de um ambiente de realeza, e aí alguns vão, com base nisso, nesse contexto cultural do livro, alguns vão entender que a expressão meu filho, na verdade, é uma expressão de Salomão se direcionando ao seu filho, ou uma expressão do rei se direcionando ao seu servo. Então, fica claro que há esse contexto cultural e a gente precisa levar em consideração, ou seja, a gente precisa entender que havia uma perspectiva de reinado, de relação entre rei e povo, ou rei e filho, ou rei e súdito, onde esses provérbios aqui têm a intenção, o objetivo de alcançar esse público. E um outro público, uma outra área que é recorrente e que a gente precisa levar em consideração é esse ambiente familiar. Então, nós temos essas 12 mensagens, sermões, discursos que são enviados diretamente do pai para o filho. E aqui começa o primeiro sermão dentre esses que são abordados ao longo do livro. E o autor tem essa relação, independentemente se o filho é um filho de sangue ou não, se há um vínculo nesse sentido ou não, mas há uma aproximação, há um sentimento fraterno daquele que ensina para aquele que recebe. E aí a exortação aqui, ela segue basicamente o seguinte: ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Vocês lembram já na introdução, onde essa palavra ensino, ela apareceu já lá no início, onde ela é traduzida em alguns lugares por disciplina. Então, foi apresentado como proposta que o livro de Provérbios tem como objetivo transmitir uma disciplina, um ensino, e esse processo de ensino é um processo repetitivo e é um processo que envolve, implica de forma direta em punição. Então, isso ficou muito claro já no início, e aqui essa palavra volta, aparece novamente, associada diretamente com o pai. Então, o ensino faz aqui um paralelo com instrução, ou seja, são palavras que estão sendo usadas como sinônimos, porém a palavra instrução é de onde vem a raiz da palavra Torá. Então, instrução aqui é a mesma palavra que nós usamos para Torá, e ela está relacionada com a mãe. O versículo 8 parte do pressuposto de que o filho está constantemente, isso vai ficar claro a partir do versículo 9, o filho está constantemente recebendo influências por meio de amigos, por meio de mulheres, por meio de outras situações que o livro de Provérbios vai apresentar, mas ele parte do pressuposto de que
o convite, a tentação, a algumas práticas, isso é real. Então, é certo de que o filho vai ser influenciado, ele vai ser motivado, ele vai ser conquistado, o seu coração vai ser atraído por alguém. Então, a partir dessa perspectiva, o pai vai apresentar o seu apelo, e aí vai apresentar também as vantagens do seu apelo, de se ouvir e seguir a sua instrução, mas também ele vai apresentar um outro apelo, um outro convite. Então, ele vai sempre trazendo essa apresentação de dois caminhos. Ele apresenta, primeiramente, o apelo dele, e também apresenta um outro apelo, um outro convite que ele tem a certeza de que o filho ou estava recebendo ou iria receber. Então, o ponto principal que o texto vai apontar ou vai desenvolver ao longo do versículo 8 até o versículo 19 é que Provérbios entende que a influência ela deve ser exercida através dos pais, e isso, a casa, é esse ambiente onde tudo isso está acontecendo. Então, nós temos aqui pelo menos 3 perguntas ou 3 áreas em que nós iremos seguir ao longo desse texto. A primeira é onde esse ensino está acontecendo. Essa é uma pergunta-chave, e tanto dentro do contexto cultural de Provérbios, quanto também para o entendimento do nosso texto. Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo e de que maneira esse ensino é transmitido. No final, a gente vai trazer aqui uma discussão, e eu gostaria que você participasse. No final, a gente vai trazer a reflexão de como realmente conduzir ou transmitir o ensino por meio de recompensas ou punições, de maneira com que isso alcance o propósito que o texto apresenta, e não uma consequência inversa. Mas daqui a pouquinho a gente vai refletir um pouco sobre isso. Então, uma pergunta importante nesse primeiro momento é onde esse ensino está acontecendo. Esse ensino está acontecendo na casa, no lar, no ambiente do lar. A ideia aqui de usar instrução como a palavra Torá, que é a raiz da palavra instrução, isso relacionada ao papel da mãe, que também diretamente está conectado com o papel do pai, é a ideia de trazer a lei para esse ambiente de ensino. Há um processo ou uma forma de estimular a pessoa à mudança de comportamento, ou estimular a pessoa a adotar um comportamento chamada de behaviorismo, que trata ou que tenta conduzir a pessoa a um comportamento positivo, ou tenta corrigir alguns comportamentos negativos por meio de estímulos. Então, esse princípio, essa filosofia está presente na educação, está presente na forma de criação de filhos, onde um pai tenta conduzir o filho por meio de alguns estímulos, positivos ou negativos. E o ponto que nos chama a atenção quando o texto diz que o filho não pode desprezar a instrução da mãe, é que essa instrução ela não tem um fim em si mesmo, como algumas teorias, mas essa instrução, a raiz dessa instrução, a base dessa instrução, não está ligada necessariamente ou ultimamente à pessoa do pai ou da mãe, mas principalmente ao contexto de aliança. Então, tudo que vai ser apresentado aqui, a perspectiva do pai acerca do convite, a perspectiva do pai acerca das vantagens do filho obedecer à instrução da mãe, dele ouvir o conselho do pai, isso tudo precisa ser analisado dentro de uma perspectiva de aliança. Ou seja, ouvir o conselho do pai, não desprezar a instrução da mãe, o ponto principal não é uma reação ou uma ação positiva ou negativa para com o pai. O ponto principal é a atitude que o filho vai ter, vai ser uma atitude positiva ou negativa diante da instrução, da lei, da aliança que ele tem primeiramente com Deus e
isso reflete na convivência ou na sua postura de obediência para com os seus pais. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse processo são basicamente pai e mãe. Então, na literatura de sabedoria do mundo antigo, era comum a mãe desempenhar também esse processo de ensino, de educação. Nós vamos observar já lá no capítulo final, quando Agur diz que aquelas palavras que ele mencionou são palavras que foram dadas pela sua mãe. Ou seja, há de forma muito clara lá no capítulo 30 já uma ilustração de como que esse rei Agur ouviu a instrução com base na aliança que veio da sua mãe. Então, Provérbios vai defender isso. Há uma responsabilidade paterna e uma responsabilidade materna nesse processo de instrução e de ensino. A expectativa ou a forma como o Provérbios está tentando influenciar, tentando moldar o coração desse filho é a partir do lar, é a partir da casa. E aqui, então, é um ponto que nós precisamos atentar bastante nesse processo de transformação da próxima geração. A Bíblia entende que a casa, que o lar, é um ambiente de formação, não só de caráter no sentido ético, mas também no sentido espiritual. A mudança, a influência que o jovem vai passar lá fora, a formação que ele vai receber em casa, vai contar muito para que ele decida diante do apelo, diante dos convites, diante das tentações que ele vai enfrentar no mundo. Mas o lar, em Provérbios, é um ambiente projetado por Deus para influenciar as próximas gerações e trazer uma compreensão de reino, de aliança adequada. A partir desse momento, o versículo 8 faz, então, esse apelo, e aí, a partir do versículo 8, nós temos a maneira como esse ensino é transmitido. Perceba o versículo 9, ele apresenta aqui uma recompensa. Então, a recompensa que é dada é porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Então, a ideia de diadema que é apresentado aqui e a ideia de colar são símbolos. O diadema em si é um símbolo de vitória e vingança sobre os inimigos, está relacionado aqui com poder e vida, prestígios e alto status social. Então, é símbolo de nobreza. Os reis, pessoas de classe alta do Egito usavam esse diadema, uma espécie de tiara ou coroa, que servia de adorno, mas, ao mesmo tempo, também não só de adorno, mas de posição, mas de poder, de vida, de prestígio. E, da mesma forma, o colar servia, tinha o mesmo símbolo, não só de beleza, não só de prestígio, mas era símbolo também de orientação, era símbolo também de proteção. Dentro desse contexto, o versículo 9 serve de que forma? Serve como uma motivação. Então, a palavra aqui, porque, é uma conjunção que tem justamente essa proposta de apresentar uma justificativa, ou seja, por que que o filho deve atentar? Porque ele vai ter aqui vantagens. O filho precisa, diante do ensino, diante da exortação, de ser motivado por interesse próprio. Ou seja, ele não pode simplesmente ser conduzido à obediência, à decisão que ele vai tomar, simplesmente porque o pai ou a mãe deseja aquele caminho. E os pais sabem disso aqui nesse texto. E eles estão justamente fazendo isso, apresentando inicialmente o conselho, verso 8, e em seguida eles apresentam uma motivação. O filho deve ter uma motivação clara e deve ser conduzido à obediência por um objetivo específico que ele deseja alcançar. Verso de número 10. Aqui, então,
o pai apresenta a situação. Qual é a dinâmica da tentação que é apresentada a partir do versículo 10? Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consista. Então, seduzir significa ser facilmente enganado. E essa palavra aqui, seduzir, no livro de Provérbios, está associada com o simples. Nós vimos isso no prólogo, onde o simples, diferentemente daquele que é sábio, diferentemente daquele que é instruído, o simples é aquele que está aberto. Ele não tem experiência, ele pode ser imprudente, ele não tem ainda maturidade, e ele pode ser facilmente conduzido por um convite, facilmente enganado. Ele pode ter a sua visão distorcida nesse processo todo e ser simplesmente ou facilmente conduzido ao pecado. A ideia aqui de seduzir tem essa implicação de engano. Então, o simples é aquele que está mais propício a cair nesse engano. Quem puder ler, por favor, leia o texto de Juízes, capítulo 14, o versículo 15. Essa palavra seduzir, ela aparece nesse texto aqui, que a gente observa de forma clara uma ilustração de como essa palavra pode ser usada e isso nos ajuda a entender um pouco do sentido. Juízes, capítulo 14, verso de número 15. Diz assim: no quarto dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Ok, então, convença, na tradução que foi lida agora. Na minha é persuade, que é também seduzir. Então, é a mesma palavra aqui utilizada. A tentativa aqui é que a mulher de Sansão pudesse enganá-lo. Então, o engano está por trás de tudo isso. É uma proposta que aparentemente é vantajosa, mas por trás dessa proposta há o engano. Ou seja, essa proposta, no final, não cumpre aquilo que prometeu. Esse é um aspecto que os pais estão apresentando. O que vai ser colocado a partir desse momento deve ser entendido pelo filho como uma intenção por trás de tudo isso. O convite, o apelo das pessoas que o pai vai apresentar agora precisa ser entendido pelo filho como uma tentativa dessas pessoas de seduzi-lo, de enganá-lo, de apresentar uma proposta que aparentemente é verdadeira, mas a base, a consistência, a natureza é construída com base no engano. E aí nós temos, então, o versículo de número 11. E aí, a partir desse momento, ele apresenta o convite. Perceba aqui, a partir do versículo de número 11, como é que o pai usa, como é que ele faz como é que essa comunicação acontece. O discurso bíblico, diferentemente dos nossos dias, há uma preferência do discurso direto. Então, o discurso direto é aquela fala quando o personagem fala diretamente. Então, até esse momento do versículo 10, até o início do versículo 11, quem está falando é o pai. Só que agora o pai quer que o filho visualize uma situação. Ele quer que, de fato, o filho consiga dar atenção ao ponto de perceber o tom de voz, perceber como que a voz é usada nesse processo de convencimento, de persuasão para conduzir a pessoa ao engano, ao erro. E aí, então, ele introduz o versículo 11 e passa a falar aqui através daqueles que estariam persuadindo o filho naquele momento. Venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, inteiros como os que descem ao abismo. Perceba que
no versículo 11 e no versículo 12, o pai descreve aqui com muita vivacidade a brutalidade, a forma como essa gangue, esse grupo está empenhada em alcançar o seu objetivo e como eles alcançam o objetivo. Ele usa a expressão matar, usa a expressão engolir vivos, usa a expressão engolir inteiros, descrevendo aqui a brutalidade. Então, o pai, ele traz uma situação e ele tenta recriar essa situação de forma mais clara possível, mais realista possível. O texto vai focar aqui na palavra inocentes, que é justamente o alvo, e aí ele vai complementar que esses inocentes aqui, que são o alvo, são aqueles que são alcançados ou injustiçados ou roubados sem motivo algum. Ou seja, eles não têm chance, é o que o texto vai colocar, a brutalidade, a forma como eles são atacados, mesmo sem terem culpa, mesmo sem estarem envolvidos naquele, mesmo sem contribuírem para aquela ação, ainda assim eles são alvos e não têm possibilidade alguma de reação. O versículo seguinte, versículo 13 e 14, vai nos mostrar qual é o objetivo dessa ação por parte desse grupo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Aqui, o ponto principal é o roubo, que vai ser chamado no final de ganância. Então, o que é ganância dentro desse contexto aqui? É se apropriar indevidamente do recurso alheio, de algo que não nos pertence. E, nesse caso específico, se apropriar do recurso alheio por meio da violência, da brutalidade, da morte. Então, o principal objetivo aqui é alcançar uma vida estável, é ter riquezas, é ter aquilo que eles desejavam ou talvez até precisavam. É importante a gente observar isso, e principalmente o termo que ele vai usar no versículo 19, que é a questão da ganância, que Provérbios ele incentiva a questão da prosperidade. Então, o ponto aqui não é o desejo de ter, não é o desejo de ser bem-sucedido, não é o desejo de construir uma vida confortável. Muito pelo contrário, Provérbios ele incentiva isso. O contrário a isso é diretamente repreendido no livro de Provérbios, que é a questão da preguiça. Então, o contrário daquele que não luta para ter alguma coisa na vida é aquele que fica deitado, que não tem nem sequer coragem, que pega o prato, mas não tem coragem de levar a comida à boca. É aquele que está deitado e que vai de um lado para o outro, a semelhança de uma dobradiça que fica se mexendo de um lado para o outro na cama. É aquele que olha de manhã cedo, diz, não, eu não vou sair porque tem um leão lá fora. Então, o dano menor é ficar deitado e usar o meu tempo todo aqui dentro de casa do que perder a vida lá fora. Ou seja, Provérbios não vê com bons olhos a ideia de alguém que não tem interesse em construir um patrimônio, em ter alguma coisa na vida. Portanto, o ponto principal aqui não é ter bens, não é encontrar, não é construir algo, não é ser bem-sucedido. O ponto principal é qual é o método, de que forma você está buscando construir algo na vida. Quais são os meios que você tem utilizado para alcançar o seu objetivo? Será que os fins justificam, de fato, os meios? Provérbios, então, vai mostrar que não há justificativa e que esse tipo de convite, que aparentemente traz uma vantagem muito grande por ser algo acessível e que traz uma recompensa de forma quase que instantânea, muito rápida, pragmática, o resultado final não é aquilo que é prometido. E aí, então, ele traz no versículo número 15 a imagem que vai ser usada ao longo do livro de Provérbios de várias formas. Então, ele constrói aqui uma primeira imagem falando sobre caminho.
que também é usado como paralelo aqui na parte B do verso, como veredas. Então, caminho tem um sentido, é uma metáfora que significa estilo de vida. O caminho, segundo o livro de Provérbios, de forma resumida, vai ser dividido pelo menos em duas categorias. Um caminho correto, um outro caminho errado, um caminho sábio, o outro um caminho insensato. Ele vai trazendo aqui, trabalhando ou recriando várias áreas da vida do filho, do jovem, várias áreas que envolvem a convivência diária do jovem, e vai mostrando que sempre há uma opção, sempre há uma escolha, sempre há uma decisão. O filho, o jovem, a pessoa nunca pode dizer que essa é a única possibilidade, que a decisão errada que ele tomou foi a única decisão que ele tinha. Então, ele vai mostrar que há um estilo de vida que é marcado pela ganância, e essa ganância se manifesta por meio da violência. Essa ganância, ela constrói o patrimônio de maneira à custa da morte, sofrimento de outros. E aí o apelo do filho é meu filho, o apelo do pai é meu filho, não se ponha a caminho com eles. Ou seja, não decida por esse estilo de vida. Fique com os pés longe das suas veredas. Não siga esse caminho, não seja influenciado por esse caminho. E aí, novamente, ele vai usar o mesmo recurso. Assim como ele usou o recurso lá no início, no versículo 9, falando de forma positiva, ou seja, falando sobre diadema, falando sobre colar, que acompanharia um jovem caso ele ouvisse o ensinamento do seu pai e da sua mãe. Novamente, ele traz aqui a expressão por quê, apresentando justificativa, introduzindo uma outra motivação. Ou seja, o filho precisa ser motivado agora por uma outra perspectiva. E aí, então, ele apresenta, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Eles têm uma intenção, e aí eles têm um objetivo claro, por isso ele usa a expressão correm para o mal, ou seja, eles têm uma direção, uma meta bem fixa, uma intenção bem determinada do coração, e eles se apressam, eles são urgentes para alcançar esse objetivo. Então, esse é um ponto crucial. O ponto crucial é o que é que qual será o foco do coração do jovem, qual será realmente o seu objetivo. Isso vai se manifestar pela maneira como ele vai reagir diante do convite do pai ou da exortação da mãe. E aí, então, ele traz uma outra imagem no versículo 17 e 18, dizendo o seguinte: pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. E aí ele traz uma imagem do passarinheiro aqui, tentando pegar, capturar uma ave, e ele usa a questão da rede, que era um recurso usado no Egito para capturar as aves. E aqui o ponto que ele coloca, a palavra-chave aqui é em vão, ou seja, não há ganho, não há recompensa. Se essa ave ela não for apanhada realmente por meio de uma emboscada, ou seja, só haverá ele será bem sucedido somente se houver o engano, que é o ponto principal aqui. Mas o que nos chama a atenção no versículo 16, a forma como ele vem construindo até o versículo 18, só voltando aqui, perceba que no versículo 16 a motivação está no fato de que eles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ou seja, aqui, quem é a vítima? A vítima é o inocente. E ao derramar o sangue, ao se apressar para fazer o mal, ao correr e ao se apressarem para fazer o mal, eles estão trazendo um prejuízo para o inocente que é apresentado lá no início. Mas a partir do versículo 17 e o versículo 18, nós temos uma outra situação, porque o versículo 18 traz aqui um contraste. E no momento em que eles estão preparando a rede,
fazendo essa emboscada, camuflando uma realidade para alcançar o objetivo, aqui o conselho do pai é muito sábio. Ele diz isso, que estes armam emboscada contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. É surpreendente o versículo 18, porque até o versículo 17, a ideia que está sendo aplicada aqui, toda essa trama, toda essa emboscada, todo esse planejamento aparentemente perfeito, bem-sucedido, parece que tudo isso está sendo focado no inocente. Mas aí vem o verso 18 nos mostrando que a realidade é outra. Não é a realidade não é aquilo que está visível, aquilo que está sendo transmitido por meio daquela ação. O que está acontecendo em todo esse planejamento é que eles estão armando emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Enquanto eles estão em busca do sucesso por meio da violência, tirando a vida do inocente, o que o texto já está orientando e vai chegar ao seu clímax no verso 19, é que esse é o preço que eles também irão pagar pelo sucesso que eles irão alcançar nessa empreitada. E aí, então, o verso conclui dizendo isso. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, o versículo 19, o pai apresenta um princípio. E algo que fica claro aqui no texto é que a ganância, o resultado final desse envolvimento é conhecido. Ou seja, aqueles jovens, aquele grupo que estava se envolvendo, tem conhecimento dessa realidade. E isso fica muito claro, por exemplo, nos nossos dias. Quem se envolve com coisas desse tipo não se envolve por desconhecer a realidade. Então, o que o pai declara no versículo 19 é um princípio que ele está trazendo à memória do filho, mas é um princípio que é visto, que é verificável dentro do contexto social onde nós estamos vivendo. E aí ele traz, então, o princípio de que este é o fim de todo ganancioso. Ele parte de uma perspectiva de que, mesmo que naquela determinada situação não haja, por exemplo, alguém que se levante para fazer justiça, ele não mencionou isso em nenhum momento. Aparentemente, o inocente estava sozinho, não houve nenhuma informação aqui, ele não apresentou nenhuma informação de uma reação por parte dos familiares, por parte da sociedade, por parte da comunidade em relação àqueles que praticaram injustiça. Então, não há nenhuma reação nesse sentido, mas ele estabelece uma máxima de que o resultado final dessa situação, desse pecado, desse estilo de vida, desse caminho, é um resultado de morte. Então, aqui nós temos um princípio do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, que é a questão da retribuição. A questão da retribuição, esse princípio, é também visto ao longo do Novo Testamento. Então, a ideia de Deuteronômio, quando ele apresenta as bênçãos e as maldições, estão dentro desse conceito, onde, porque existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que administra a vida na terra, é isso que concede a base para essa declaração. Ou seja, mesmo que a sociedade não esteja preparada para tratar a injustiça, mesmo que a própria justiça seja corrupta, como é o contexto de muitos livros bíblicos, ainda assim há uma verdade, ainda assim há um juiz, ainda assim há uma máxima que não falha. E aí, então, ele aplica essa máxima, chamando a atenção do filho, para que o filho possa, então, ser motivado e, consequentemente, possa ouvir a sua orientação. Esse é o nosso texto. Perguntas, dúvidas? Alguma observação que chamou a sua atenção? Alguma dúvida? Nós vamos começar
a refletir sobre alguns pontos aqui, mas se você tiver alguma dúvida sobre o texto, fique à vontade para poder participar em qualquer momento. O que nos chama a atenção no texto é o seguinte: por que começar falando sobre violência? Esse é por que começar falando sobre roubo e violência? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. Esse é o primeiro sermão, é a primeira mensagem do pai para o filho, mas ele já começa com um tema bastante pesado, né? Então, na sua opinião, por que que o pai começa falando, aconselhando e já começa com um assunto bastante pesado, orientando o seu filho? Por que que ele não fala, por exemplo, sobre mentira? Ou por que que ele não fala, por exemplo, sobre engano ou qualquer outra situação mais menos delicada? Por que começar com roubo e com violência? Isso estaria ligado, Aldo, à questão dos graus, né? A gente nomenclaturando aqui pela visão humana, aquilo que é mais pesado e mais notório aos olhos, e então ele vem trazendo outros graus menos perceptíveis, como mentiras e entre outros, porque essa ação aqui, como roubo e violência, são ações cometidas contra os outros. Quando se fala em relação à mentira e entre outros atos, é algo que eu estou fazendo muitas vezes contra mim mesmo. Entendeu? Eu acho que expliquei mais ou menos. Seria um ato externo, ele fala, e depois de atos internos. Ok. Quem Eu mais? queria falar. Sim, por Oi, favor. vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu penso que a violência, ela envolve tudo, ela envolve engano, ela envolve mentira. Se a gente for ver, né, os versículos anteriores, eles falam sobre sedução, né? A sedução, ela envolve todo um conjunto é muito complexo, né? Porque se você vai seduzir ou se deixar seduzir, você se envolve de corpo, de mente, né? Então, eu acho que a violência é como se fosse... ela tem um conjunto, ela leva um conjunto de situações com ela, né? Como se fosse, como o irmão falou, é como se fosse o ápice, né? Da entrega ao pecado, né? Eu acho que é nesse sentido. Ok. Seria correto afirmar que o jovem está sendo... Alguém está? Eu. Falar ou não? Joel. Pode falar, Joel, por favor. Eu penso assim, Aldo, naquela época, né? A gente tinha os filhos, né, dos reis, eles tinham aquelas pessoas que tomavam de conta deles, né? Ok. Então, a gente viu muito isso no caso do Davi. Então, veja bem, eu acho que a instrução do Salomão aqui pode, talvez, você vai dizer isso, me corrija, né? Talvez se refletisse exatamente em cima disso, das pessoas que estavam instruindo o filho dele. Não é isso? Então, ele vai e chama o filho, diz, ó, meu filho, cuidado, né? Atenção com quem está instruindo você, porque pode acontecer isso, isso, isso. Devido, é lógico, a gente sabe as atividades, né, que eram muitas, né? Tá? Então, eu vejo assim também, nesse ponto, aquele tutor, vamos dizer assim, o tutor do menino, ok? Nesse caso aqui, Joel, é um pouquinho diferente, porque aqui é o pai que está aconselhando, e ele está aconselhando diante de um convite de amigos ou de pessoas com quem o jovem convivia. Então, eu posso dar um exemplo? Pode. Seria o caso, por exemplo, do filho do Davi, não é isso? Que estuprou a irmã pelo conselho daquele amigo, Exatamente. Jonadab.
É aquilo ali. Então, bom, tá joia. Encaixa Entendi. perfeitamente nesse. Então, para a Ok. gente poder conversar um pouco mais, seria correto afirmar que o jovem está sendo tentado a aceitar o convite, pois ele estava na miséria? Qual é o ponto principal de todo esse convite aqui? É para roubar por meio da violência. A ganância aqui tem esse sentido de adquirir riqueza por meio de violência. Então, seria correto afirmar que o pai resolveu aconselhar o filho acerca desse assunto, porque o filho estava sendo tentado a roubar para ter o que queria? Antes de vocês participarem, seria correto afirmar que alguém pode ser levado a roubar por causa da pobreza, da miséria? E aí eu queria que você lesse o capítulo 30 de Agur, ou de Agur não, de Provérbios, para que a gente tentasse entender aqui como que essa situação é apresentada na oração de Agur, capítulo de número 30, os versos 7 ao verso número 9. Quem encontrou, por favor, pode ler. Duas Provérbios coisas, 30, do verso encontrei 7 aqui. ao 9. Duas coisas te peço, não mais negues antes que eu... Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Nesse momento aqui, a oração de Agur transmite essa preocupação. Qual é a preocupação? Ele não quer viver na miséria para que ele não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, há a possibilidade, de fato uma possibilidade real, nesse contexto aqui, também nos nossos contextos, alguém que, por conta da pobreza, da miséria, de não ter o básico para se alimentar, ser levado, ser tentado a aceitar um convite para poder ter alguma coisa na vida, é uma possibilidade. Será que é esse o ponto principal? Será que nós estamos aqui diante de um contexto familiar, onde a família está passando por uma situação financeira delicada, de pobreza, de miséria, e o filho está recebendo esse convite? Ou seja, qual seria o elemento motivador que iria chamar a atenção e envolver aquele jovem, mesmo ele sabendo das consequências negativas? Mesmo sabendo que o preço seria tão alto que ele iria pagar no final, mas qual seria o elemento motivador que poderia levá-lo a se sujeitar a esse tipo de coisa? Você está sem áudio, Débora. Professor, não, Sim. aqui, né? A gente observa por exemplo, lá na oração de Agur, que existe essa possibilidade, só que no contexto aqui do capítulo 1, é possível notar que esse ato ele vai ser motivado mais por uma questão de cobiça. Tanto que é até utilizado no versículo 11, a palavra aqui na minha tradução tem diversão. Vamos atacar o indefeso para nos divertir, mas tem um ponto que aqui traz outra tradução que seria sem motivo. Então, o que pode ver que a motivação aqui, ela está mais para o versículo 12 e 13, que é aquela questão de obter os bens da pessoa. Não por uma questão de necessidade, mas por uma questão de cobiça. E a consequência deste processo, que o pai vai descrever para o seu filho, é justamente pagar com o próprio sangue pelo sangue derramado. Ok, perfeitamente. Então, aqui fica claro que não é uma questão financeira, essencialmente, o problema. Não é uma questão de pobreza, de miséria. Então, o ponto principal aqui que a gente precisa atentar, e talvez esse seja o objetivo do pai, o texto não vai falar sobre isso, mas essa é uma implicação que a gente tem que ter. É só um exemplo. Será que falar sobre roubo e violência seria o primeiro assunto que o pai deveria tratar nos nossos dias com os filhos? Será que, no nosso caso aqui, pensando acerca da nossa vida, será que nós somos tentados hoje
a adquirir coisas por meio ilícitos, por meio da violência e do roubo? A questão central não é essa para nossa reflexão. A questão principal é qual é a motivação que cativa a nossa atenção, que cativa o nosso coração e que nos leva a desejar algo, mesmo sabendo que o preço é alto e mesmo sabendo que o meio ou os meios são ilícitos. Aqui está o ponto central, então, para que a gente consiga aplicar esse texto à nossa vida e também aplicar à nossa família, praticar a nossa família também. Porque talvez naquele momento o convite que seria executado dessa forma traria ao coração do jovem algo que ele necessitava. E já ficou claro no texto que ele não necessitava de recursos, não era esse o ponto. Então, muito provavelmente, a fazer parte de um grupo, tem um momento que ele diz lá no finalzinho que eles iriam repartir entre si, ou seja, havia um código ali de fidelidade, de retidão entre eles. Cada um vai dividir, vai receber uma igual parte do que vai ser roubado. Ou seja, há uma identidade, há uma sensação ou um sentimento de pertencimento no estilo de vida que é apresentado pelo pai e que o raciocínio básico é esse. Se o autor, já no início, falou sobre roubo e violência, é porque essa era uma área em que os filhos ou os jovens estavam sendo tentados. Mas não estavam sendo tentados para alcançar riqueza, simplesmente, mas porque aquele estilo de vida transmitia ou prometia algo que eles desejavam. Então, aqui, geralmente, quando um jovem começa a se envolver nessas áreas, e dentre outras áreas também, há todo esse sentimento de pertencimento, de afirmação de identidade, há todo esse sentimento de valorizar algumas características que são enaltecidas por meio desse estilo de vida. E aí você tem, então, o apelo do pai nesse sentido, onde o pai apresenta, primeiramente, o estilo de vida da realeza, com tiaras, com coroas, com colares, que era um símbolo e que transmitiu uma mensagem de algo que era muito buscado, desejado, belo de se ver, muito valioso, e, ao mesmo tempo, ele apresenta um contraste que, se a gente pudesse escolher sem nenhum envolvimento, a escolha seria sempre: eu quero uma vida de status, uma vida de sabedoria, uma vida de destaque. Mas o ponto principal aqui não é esse. O ponto principal é o que é que o jovem está buscando e por meio desse envolvimento, dessa proposta. Sim, pode falar, por favor, Carla. Eu tenho uma questão, eu lembrei aqui do texto de Ezequiel 14, que fala sobre a idolatria do coração. Eu posso, então, fazer a relação desse primeiro capítulo de Provérbios relacionando com o ídolo do coração? Ok, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas tem relação, então. Então, mais alguém gostaria de participar? Professor. Pode falar, Luiz. Pode mandar fogo. Meu Deus, é forte. Professor, a sua primeira pergunta aí é porque ele começa com roubo e violência, né? Exato. Quando eu olho para Provérbios, né, eu já li isso várias vezes, e se nós observamos que do capítulo 1 ao capítulo 9 é uma relação de pai e filho. E quando eu olho para essas seções, esses parágrafos, eu percebo que o pai está sempre instruindo o filho. Por exemplo, nesse caso aqui, ele instrui o filho, a se afastar dos maus, né? A minha resposta inicialmente a minha fala inicialmente seria: eu não tenho resposta o porquê ele começa com roubo e violência. Essa é uma questão. A minha colocação é a seguinte: eu acredito que Salomão aqui, o pai, o rei, vai instruindo o filho,
né, até culminar com aquela questão da prostituição, digo, do adultério, né, no capítulo 7, 8, ali que, para mim, é um capítulo muito interessante. Então, eu observo que ele vai tratando de várias coisas. Por exemplo, ele, nesse primeiro parágrafo, ele trata sobre afastar-se do mal. A partir daí, a partir do versículo 20, ele começa a ensinar o jovem a busca da sabedoria. E ele vai mostrando o que vai acontecer se ele rejeitar a sabedoria, o que vai acontecer se ele, de fato, absorver a sabedoria, e termina com a questão do adultério. Então, eu observo que o rei aqui, o pai, vai instruindo o filho em algumas questões que são relevantes para a vida dele. Ok. Né? Instruindo... Certinho. Eu vou responder a sua pergunta. Eu só vou abrir um parênteses aqui na palavra. Já respondi a pergunta. Por que começar com roubo e violência? Porque essa é uma área relevante na vida do jovem. Isso seria uma contextualização para aplicação para hoje, mas eu quero concluir minha linha de raciocínio. Por favor. Então, o Salomão vai mostrando aqui, o pai mostrando que, por exemplo, se o filho seguir os pecadores, os maus, ele terá uma consequência terrível. Se ele obedecer à sabedoria, ele terá uma consequência boa. Se ele se prostituir, ele certamente vai perecer. Então, eu observo que ele vai tratando os assuntos assim, né, e mostrando as consequências de aceitar e não aceitar. Então, essa é a minha colocação. Você está certinho. Então, por que começar com roubo e violência? Porque provavelmente essa era uma área em que o filho era tentado e, com certeza, era uma área que era bem recorrente no mundo antigo. Usar de violência para enriquecer, e o jovem estava dentro de todo esse contexto, assim como outros assuntos serão tratados. Qual é o ponto central aqui, então? O ponto central é tentar identificar, porque talvez você hoje esteja ouvindo ou refletindo sobre esse texto, e você chega à conclusão de que você não tem essa inclinação, ou seja, você está conformado com a vida que você tem, os recursos que você tem, e você jamais poderia pensar nessa possibilidade de ter alguma coisa com base na violência, na morte, enfim. Mas o ponto principal é o que é que tem motivado o nosso coração, ou o que é que tem motivado o nosso coração a querer levar o estilo de vida que o outro tem. Então, infelizmente, essa é a área crucial que pode também levar a pessoa, não por necessidade em si, financeira, mas pode levar a pessoa a praticar esse mesmo mal. Com base nisso, e aí vem a questão do que nós chamamos de idolatria, eu gostaria de recomendar um livro chamado O Desejo de Agradar Outros, livrando-se da armadilha da busca por aprovação. Então, esse é um livro muito bom para você, primeiramente, ler, para você entender o seu próprio coração, e também um livro muito bom para você poder ministrar para adolescentes, para jovens, assim como para toda a igreja. E um excelente livro para você caminhar com alguém por meio de um discipulado, onde em cada encontro você pode abordar um capítulo, você fazer uma espécie ali de leitura, de clube de leitura, e você vai perceber o quanto que esse material é edificante. Mas tem lá na biblioteca. Tem na biblioteca, né? Então, olha só, aproveitem e já reserve o seu lá na biblioteca. Mas olha só, o conceito que ele traz nesse livro: idolatria, olhar para alguém ou algo para fazer por mim aquelas coisas que só Deus pode fazer. Em termos de um tipo de pessoa que é caracterizada por esse tipo particular de comportamento, agradar as pessoas é um diagnóstico mais específico. O motivo de tal indivíduo é identificado em João 12:43. Ele amou a aprovação dos homens mais do que, ou pelo menos mais do que a aprovação de Deus.
Então, aplica aqui de forma muito clara, se aplica aqui de forma clara esse conceito de idolatria. Então, o jovem estava olhando ou poderia olhar para o convite e desejando algo, ele poderia esperar que aquele grupo, que aquela proposta, que aquele estilo de vida iria, então, conceder aquilo que tanto ele desejava. Então, esse pecado da idolatria, o pecado de agradar outros, ele se constrói dentro da seguinte verdade. Como acontece com qualquer outra forma de idolatria, o pecado de agradar as pessoas também tem dois lados. Para quem agrada as pessoas, o amor pela aprovação do homem é acompanhado pelo outro lado da moeda, medo de perder a aprovação de alguém, o respeito ou opinião favorável, ou medo de ser rejeitado, ou às vezes até medo de conflito. Esse é um pecado que, infelizmente, é visto na igreja. Nós acompanhamos uma situação de uma jovem muito bem-sucedida, que tinha o seu emprego, de uma família estável, com uma vida social confortável, mas que, a partir de determinado momento, começou a se apropriar do dinheiro, começou a roubar no local de trabalho. Então, isso jamais poderia racionalmente se encaixar dentro do estilo, porque uma pessoa da igreja, conhecedora da palavra do Senhor, com uma vida social bem estabilizada, bem organizada, e aí depois que a situação veio à tona, que ficaram sabendo da situação, em que ela precisou, de fato, reconhecer o erro, reconhecer o pecado, nós percebemos que esse, de fato, era o pecado, um pecado que motivava aquela jovem, aquela pessoa. Ela tinha um forte sentimento no seu coração de sempre querer ser recebida pelo grupo, estar em um patamar onde o estilo de vida, a vestimenta, aquilo que ela consumia, transmitisse uma ideia onde ela precisava de tudo aquilo não por necessidade, mas para que ela realmente se sentisse bem recebida no meio, no meio de amigos em que ela convivia. Então, esse foi o elemento motivador, o que o autor vai colocar aqui de uma moeda que tem os dois lados. No primeiro momento, de um lado, há o desejo da aprovação e no outro lado da moeda há o temor da rejeição. Então, enquanto a pessoa não consegue identificar essa verdadeira motivação, ela vai simplesmente tratar os atos, vai tratar simplesmente o comportamento. Mas a motivação pode permanecer ou pode mudar de foco. Ou seja, a pessoa pode deixar de praticar aquele erro, ela pode deixar de praticar aquele pecado, mas aí ela vai transferir essa necessidade de aprovação, esse temor de rejeição para outras áreas. E isso se aplica muito ao relacionamento, ao namoro e a tantas outras situações, ou seja, a gente constrói um estilo de vida que é um estilo de vida contrário à palavra do Senhor, porque há uma expectativa enganosa que naquele estilo de vida nós iremos encontrar algo que vai afirmar a nossa identidade, algo que vai, de fato, trazer a realização. E, infelizmente, isso pode acontecer, esse ídolo pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, o próprio ministério pode ser usado por nós como uma forma de alcançar a nossa própria aprovação. O simples fato de exercer o ministério ou de buscar uma formação ministerial ou uma qualificação ministerial, isso pode também ser reflexo de um coração que deseje aprovação ou de um coração que tenha medo da rejeição. E aí, quando a gente fala do ministério na prática, esse pode ser, de fato, um elemento que pode definir a nossa postura, o nosso comportamento.
Eu lembro de uma situação na nossa igreja. Eu sou de uma igreja no Pará, e aí a igreja passou por um período muito complicado, já faz bastante tempo isso, e a liderança que estava naquele momento na igreja sabia que de tudo que estava acontecendo, de que havia uma manipulação de famílias e que a forma como aquelas famílias estavam conduzindo eram completamente antibíblicas. E aí, em uma conversa com a liderança naquela época, eu perguntei por que o pastor se sujeitava a toda aquela situação. E aí ele disse isso, que ele tinha família, filhos, e que ele tinha a ciência de que naquele momento ele não poderia tomar nenhuma situação drástica, porque ele entendia que aquela é uma questão histórica, onde a igreja era mantida por famílias, e a forma como acontecia na nossa igreja naquela época, graças a Deus hoje isso já não acontece, era que as famílias se juntavam para deixar de dizimar, de ofertar. Então, quando havia alguma dificuldade entre pastor e alguns membros, as famílias se articulavam para deixar de dizimar e ofertar, para que o pastor não tivesse condições financeiras e pudesse sair da igreja. E aquele pastor, já no segundo, terceiro ano de ministério, já havia percebido isso, mas ele claramente confessou que não tomou uma postura adequada, correta, porque ele tinha certeza de que viria ali uma reação contrária e ele não queria sujeitar a família a toda aquela situação. Ou seja, muitas vezes o nosso comportamento no ministério é conduzido pelo temor, pelo medo, pela retaliação, pela reação de alguns irmãos ou de um grupo de famílias e das consequências que isso pode surtir no nosso ministério. O outro lado também é verdadeiro. O pastor, o líder, o seminarista pode ser muito motivado pelo desejo de agradar aos pais, ao dar uma resposta para os professores, no próprio ministério, a querer fazer e se envolver com inúmeras situações porque ele não sabe dizer não, porque ele não consegue ter uma postura onde ele vai contrariar alguém no ministério. E aí ele acaba sendo aquele pastor, aquele líder que está aberto para tudo. Eu estava conversando com um amigo, ele dizendo do ministério em que ele está inserido, em que a liderança tem esse perfil, uma liderança muito aberta. É um fator positivo, mas o fator complicante é que essa liderança muito aberta, ela recebe de todos orientações, convites, e no final ela não tem a postura para contrariar ninguém. Isso pode ser a evidência de que há um sentimento idólatra de desejo por aprovação, em que essa pessoa valorize tanto o amor, a aprovação, ao ponto de negociar aquilo que é correto e seguir por um estilo de vida completamente diferente do que é proposto pela palavra do Senhor. Participações, contribuições nesse assunto? Tem um outro Pastor. livro também, pastor, que é o do Tim Keller, sobre falsos deuses, né? O primeiro capítulo do livro, ele vai colocar o coração, né, como uma fábrica de ídolos, né? E o tempo inteiro a gente está criando novos ídolos, né? Perfeitamente. Então, aborda o mesmo sentido. Alguém ia falando? Pastor Daniel? Só para uma palavra aqui, na verdade, assim, eu vejo tudo que você está explicando ali como algo assim bem interessante, de uma forma prática, no meu contexto, por exemplo, com uma filha adolescente, né, de 11 aninhos. Tudo que você está falando aqui tem a ver com pressão de grupo, né? Com a convivência, onde há um grupo de pessoas que influenciam e que, se você não faz aquilo que estão fazendo, você se sente rejeitado, né? Então, a gente lida com essa realidade aqui. Por exemplo, minha filha vai para a escola, ela vem, comenta alguma coisa, a gente tem que ter as palavras certas, as instruções. Minha filha, escuta isso aqui, ó, eles estão fazendo assim, mas você não pode fazer. É mais ou menos nesse sentido que eu vejo, né? Exato. Isso está relacionado à família, está relacionado à igreja, como o senhor mencionou aqui, né? A pressão de grupos,
dentro da igreja, fazendo com que uma liderança seja desestabilizada, perca o foco, né? E acabe sucumbindo em um erro. Perfeito, muito bom, pastor. Falando nisso, Provérbios seria um bom livro para você discipular o filho. Então, aqueles que têm filhos aí, está aí um bom manual para você, e a partir dos assuntos que são tratados, você tentar abordar realidades da vida do filho, do jovem, do adolescente. Com certeza, esse é o propósito, na verdade, do livro de Provérbios, é trazer uma orientação para esses adolescentes e jovens que estão começando a vida. Mais alguém gostaria de participar? O senhor está me ouvindo? Ouvindo, pode falar, senhor. Ainda pegando a questão do contexto geral de Provérbios, como o livro que trata sobre sabedoria, também experiência, né? Essa primeira situação que a gente está vendo agora sobre o ensino, a disciplina no contexto da casa, mas para a orientação do filho para um contexto fora da casa, né? Então, a gente percebe, e trazendo para a realidade do jovem, do adolescente, o primeiro grupo de influência dele é a casa. Então, ele está a realidade que ele conhece é a casa, é a realidade do pai, da mãe, a palavra correta ainda é do pai, porque é o padrão de homem, ou é o padrão da mulher, no caso. Mas, a partir do momento que é necessário que esse jovem saia, eu estou contextualizando, estou trazendo para a nossa realidade, é necessário uma escola, o círculo de amizade se estende na vizinhança, ele começa a ter outros padrões, né? A ver, pelo menos, e a ter outras esferas de influência. Então, levando em consideração que o pai é o sábio, significa que o pai já passou por aquilo que o filho vai passar. Então, quando o sábio, aí no capítulo 1, ele começa a instruir o filho, ele começa a pintar situações que provavelmente ele já viu, por causa da riqueza de detalhes, né? E eu acredito, pastor, que o que falta muito na educação dos filhos hoje, também estou falando como professora, é que a educação, principalmente a cristã, ela não prepara essa criança para fora do contexto da casa. Então, assim, uma obediência, a criança é obediente em casa, por quê? Porque é meu pai. Não há esse entendimento de que essa orientação do pai é por causa de uma experiência desse pai. Não há uma orientação no sentido de que quando você for sair daqui, debaixo das minhas asas, entrar numa faculdade, entrar numa escola, você vai ver isso, isso, isso. Não há essa preocupação. Isso é muito latente quando a gente percebe que os pais hoje eles têm deixado essa responsabilidade de educar, de instruir para a vida como um todo, para a igreja e para a escola. E não é responsabilidade nem da igreja e muito menos da escola. E o que se alega hoje é a falta de tempo. Mas eu acredito que se Deus deu a esse casal filhos, dá também condições em tempo para que aquela criança seja instruída da forma bíblica. Se está faltando tempo, o problema não é a criança. O problema são as outras atividades com que essa família se envolve, a ponto de entender que essa educação cristã tem que ser a igreja, né? E a educação científica, secular, tem que ser a escola. E essa negligência tem custado muito caro a muitos dos nossos filhos, conhecidos, e a gente tem visto aí pais hoje dentro da igreja com uma dor de cabeça enorme, querendo saber onde foi que erraram, porque os filhos estão completamente perdidos. Tiveram o mínimo contato com o externo, se desviaram porque viram um estilo de vida, talvez nem tão bom, mas um estilo de vida diferente. Nunca ninguém disse para eles que existia essa realidade. Então, eu acredito que é um sermão, um estudo muito forte para hoje, não só para os filhos, mas também para os pais, né? Exatamente. Uma outra implicação que eu gostaria de pensar, alguém, Joel? Eu. Pode falar, Joel. Eu vou aproveitar um pouquinho da fala do Daniel e da Priscila, né? A do Daniel com relação aos grupos, né? As influências, as pressões, isso realmente existem, né? E com relação à Priscila, com relação àquilo que ela falou dos pais, né? Veja bem, os nossos filhos vão à escola,
Hoje já vão mais cedo, né? As minhas meninas começaram aí com 4, 5 anos, né? Mas veja bem, quando elas chegam lá, elas encontram um grupo totalmente diferente de dentro da casa. E você sabe que nas escolas, por exemplo, o meninozinho deixa ali um lápis, ou deixa uma borracha, ou deixa qualquer coisa, né? E, de repente, o seu filho chega na sua casa, você conhece o material dele, chega com uma borracha, ou chega com um lápis, não é isso? E a gente pergunta de quem é esse lápis. A gente já sabe que não é dele, né? Agora, tem, como a Priscila está dizendo, infelizmente tem pais, né, que vê o lápis, mas que tu ganhou um lápis, né? Coisa e tal, tá? Então, essa instrução, então, eu sempre dizia isso para minhas filhas, né? Com relação a isso. Isso que nós estamos falando, roubo, não é isso? Roubo. Não é seu, então deixe lá. Não é isso? Não traga aquilo que não é seu. Se não é seu, deixe lá. Então, essa instrução, a Priscila falou, é isso mesmo. Tem que partir daqui de dentro de casa e não da igreja. Lá na igreja, quando ele chega lá, ele já vai reforçar isso. Ah, sim, eu aprendi isso lá na minha casa, né? Então, é isso. Por isso estou dizendo, o Daniel e a Priscila falaram muito bem. Obrigado. Perfeito, muito bom. Para a gente poder tratar, então, um outro assunto, esse é um tema central, devemos considerar o caráter daqueles que falam, no sentido de convidar, bem como resultado de suas escolhas. Então, o pai está usando isso, esse princípio básico. Ele está levando o filho a considerar o caráter daqueles que estão convidando, daqueles que estão falando. A fala no texto é um meio pelo qual esse convite está sendo feito, é o meio pelo qual o filho está sendo convencido, e também o que ele está apresentando aqui é o resultado final dessas escolhas. Para a gente poder concluir, eu queria pensar com vocês sobre como usar as recompensas no processo de ensino. Recompensas ou consequências. O verso 19 conclui com essa verdade. Quem fica rico por meio da violência perde a sua própria vida. Então, isso funciona como uma motivação ou como uma advertência, como uma consequência, mas ao longo do livro, ou melhor, do nosso texto, ele apresentou recompensas positivas e também apresentou consequências negativas para a vida do filho. Então, qual que seria a forma de usar essas recompensas ou consequências no processo de ensino? Vocês devem estar familiarizados com a forma de educar que é bem comum nos nossos dias, onde geralmente o pai busca uma mudança de comportamento por meio de recompensas. Ou ele busca alguns comportamentos por meio de certas consequências ou de ameaças. Qual que seria, então, a forma? Seria correto usar recompensas, consequências no processo de ensino? Vamos dar a oportunidade aí para quem é pai. Quem é pai aí que gostaria de defender a sua categoria? Dizer isso. Eu. Vai. Por favor. Vai lá, Luiz. Vai, Luiz. Não, já ia dizer que é com aqueles que têm filhos, né? Ah, Luiz, bom, rapaz. Eu vou falar um pouco, né? E, Aldo, eu estou me lembrando aqui de quando eu fazia o curso primário no Internato Maranata, aqui em Barra do Corda, né? Certo? Eu sou fruto do Internato Maranata. E eu me lembro que, na época, nós éramos incentivados a decorarmos porções bíblicas, né? Então, eu, por exemplo, o Salmo 1º, o Salmo número 8, o Salmo número 15, o Salmo número 23, e vai número 100, 46. Então, tudo isso eu decorei na época do meu curso primário ali no Internato Maranata. E nós éramos incentivados, sim. Nós éramos incentivados a decorar. Então, quem decorava, por exemplo, 5 salmos, então você recebia aqueles livrinhos do livro, aquele da salvação, que é aqueles cânticos da salvação, né? Que são 5 livros, né? Amarelo, verde, vermelho e azul e outras coisas.
Quem decorava 10 salmos ganhava uma Bíblia, não é isso? Então, eu sou a favor, sim, de que haja um incentivo para que as crianças, adolescentes, eles realmente decorem a palavra. Eu sou a favor. Eu fiz isso quando eu fui superintendente da Escola Bíblica Dominical, lá em São Luís, na escola, para as crianças e os adolescentes, né? Dentro da minha casa, eu, por exemplo, eu faço isso, eu fiz isso com minhas meninas e estou fazendo isso com minha neta, tá? Dando aquele incentivo. Ok. Luísa, você quer a palavra? Obrigado, Joel. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu, como mãe, sou mãe de 3 filhos, né? Então, o que a Priscila falou, né? Quero ressaltar um pouco a respeito disso. Eu me converti, eu já tinha tido os meus filhos, não cresci num lar cristão, né? Os meus filhos, depois que eles nasceram, foi que a gente se converteu. Mas a gente tinha esse princípio de deixar aquilo que não é nosso, não levar para casa. E os meus filhos, um deles, uma vez chegou da escola com um lápis novinho, com a borracha. E aí eu perguntei para ele, meu filho tirou esse lápis de onde? Ele disse, não, foi meu coleguinha que me deu. Eu disse, seu coleguinha, ele não trabalha. Então, quem comprou para ele foi os seus pais. Então, ele não trabalha, então você vai levar amanhã e devolver para o seu colega. Não, mãe, mas ele me deu. Eu disse, não. A não ser que os pais, né, chegam e dizem, olha, foi eu que mandei dar. Mas, se não, você vai devolver para eles. Lá você entrega para ele, para o seu colega, para ele levar para casa. Então, essa foi a primeira e última vez que isso aconteceu com eles, né? Foi só um que fez, então eles não fizeram mais isso porque ele viu o exemplo dos outros, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, e uma vez ele já grande, acho que com uns 15 anos, ele foi fazer uma compra no comércio e lá a moça deu um dinheiro a mais para ele. E ele chegou e disse, mãe, a senhora me deu quanto? Aí eu disse para ele quanto eu tinha dado. Ele disse, pois então, a mulher me deu dinheiro a mais, eu vou devolver. Eu disse, pá. Então, não precisou eu dizer para ele devolver, porque ele já entendia isso. E ela achou assim, se admirou por ele ter devolvido o troco. Então, isso é muito importante, aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando para os nossos filhos. Ok. Obrigado, Luísa. O que eu gostaria de pensar nesse tópico de recompensa seria na ideia de seria possível usar recompensa sem manipular? O que acontece de forma geral? Isso, infelizmente, até dentro da igreja e dentro das nossas casas também. Para poder ter um comportamento, uma atitude que o pai valoriza, ou que o professor deseja, ele então apresenta lá uma recompensa. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você fizer isso, eu vou te dar isso. Ah, você tem que fazer isso porque nós vamos fazer isso. Ou seja, há um princípio de barganha nesse processo de negociação entre professor e aluno, entre pastor e ovelha, entre pai e filho, onde há uma clara manipulação acontecendo nesse processo todo. Então, de que forma nós podemos usar esse princípio, se é possível usar a questão da recompensa e da punição, sem seguir a linha do behaviorismo, sem seguir a linha do condicionamento, sem seguir a linha da manipulação? Seria possível de que forma? Está me ouvindo, Paulo? Estamos ouvindo, Rodrigo. Alô? Estamos ouvindo. Pode falar. Certo. Era algo que eu sempre pensava antes de ser pai, né? E agora que sou, me lembro muito da minha infância. E pegando uma deixa do que o pastor irmão Joel falou também, eu sempre fui incentivado na minha infância, mas o que o senhor falou condiz muito também para que a gente não torne a criança gananciosa ou pretensiosa em fazer algo por troca de outra coisa. Se meu filho se comportar, eu vou comprar um robô.
Aí o filho vai e se comporta naquele momento ali só para ganhar aquela recompensa. E depois ele vai querer mais recompensa, mais recompensa, mais recompensa. É algo que parte mais, como aconteceu comigo, do ensino em si. A gente ser direto com a criança, ensinando, ó, desta vez irei lhe recompensar assim, assim, assim. E também dependendo da recompensa que deve servir como incentivo, como o irmão Joel falou, na decoração dos salmos, ganhava livrinhos, ganhava Bíblia. Essa questão de você dar recompensa, mas uma recompensa que lhe incentiva a permanecer vamos dizer, para que você não ofereça uma recompensa em que possivelmente vai mudar o caráter daquela criança, vai mudar a atitude daquela criança e que, consequentemente, vai querer sempre mais, sempre mais. Ok, certo. Por favor, Carmen. Eu estou pensando aqui, eu tenho 2 filhos, uma filha de 3 aninhos e um de 7. E aí eu fico me perguntando, é possível não barganhar? E aí eu vou me incluir nesse processo todo. Porque se eu for observar, toda a minha vida, eu estou falando de mim, né? Na realidade, eu quero provocar. Toda a minha vida, ela se constrói com base na barganha. Porque o que é barganhar? O sentido de barganhar é fazer alguma coisa em troca de outra. Então, eu acho que a grande questão aqui é a gente voltar no que a gente estava discutindo nos slides anteriores, né? Qual a motivação do meu coração? Então, por exemplo, quando aqui em casa a gente trabalha nesse sistema de recompensa e consequência. Só que eu penso muito mais sobre a minha atitude quando eu vou recompensar o meu filho e eu vou, por exemplo, dar uma surra nele, do que propriamente na ação dele. Por quê? Porque criança é criança. Então, às vezes, eu me pergunto, por que eu vou dar uma surra no meu filho? Porque ele me desobedeceu. Tá, ele me desobedeceu. Mas será que essa desobediência não é porque feriu o meu ego de adulta e eu queria que meu filho fosse um santinho? Aí ele me desobedece, ele fere o meu ego e aí eu vou e dou uma surra nele. Eu vou estar pecando, né? Porque, na realidade, aquela surra é um resultado dos meus ídolos, né? Então, assim, eu fico me perguntando, e aí eu vou colocar a questão de volta, é possível fazer algo sem barganhar? É possível, né? Porque, às vezes até o meu próprio relacionamento com Deus, ele se constrói em base de barganhas, o que é errado, né? Mas eu preciso ter essa noção, né? Eu preciso pensar sobre isso. Então, eu devolvo a pergunta, é possível fazer algo sem barganhar? Interessante. Então, eu acho que nessa questão, principalmente do lar, a gente tem como construir uma mentalidade diferente. Então, se a criança é acostumada com a seguinte frase: você só vai ganhar isso se você fizer isso. Aí, de fato, essa compreensão de barganha está sendo alimentada, porque a motivação dela para a obediência é uma motivação de recompensa. A motivação não pode ser de recompensa. A recompensa precisa ser vista como uma consequência do ato. E aí é esse o sentido que a lei traz bênçãos e maldições. Por exemplo, fazer boas obras para ser salvo é a motivação para ser salvo, então seria praticar boas obras. Mas dentro do contexto bíblico, o povo recebe a lei depois da libertação. Então, o Israel não poderia se voltar para Deus para obedecer, para poder receber recompensa, não. Mas a lei vai determinar a bênção para aquele que obedece, ou seja, há uma consequência clara, direta, em relação à obediência. A grande questão da barganha e do behaviorismo também é que a criança só consegue ver a coisa no aspecto temporal, momentâneo. E o final, o foco é sempre a criança. Ou seja,
por que que a criança precisa obedecer? Porque ela quer ser recompensada? Não, ela precisa obedecer porque ela precisa entender aquilo dentro de um aspecto maior, de aliança. Então, a partir do momento que há esse condicionamento, esse aspecto de obediência se resume unicamente a pai e filho. Ou seja, a criança deixa de ter uma percepção maior, uma percepção abrangente. Por que que ela não pode desobedecer? Porque simplesmente por conta das consequências? Não. Por que que o pai está apresentando essas consequências aqui? Ele está apresentando dentro de um aspecto de aliança, onde o filho, a mãe, usando a Torá, aqui está trazendo um ensinamento de consequências, onde o jovem vai passar ou vai sofrer algumas consequências, mas dentro desse aspecto de consequência, a percepção dele tem que ser onde Deus estabeleceu tanto as bênçãos, consequências positivas, quanto punição, consequências negativas, mas para trazer uma proteção dentro da própria aliança. Ou seja, qual é o ponto principal de tudo isso? É porque a criança precisa obedecer. Porque a desobediência não é uma ação contra o pai. Por que que o pai precisa punir, precisa corrigir? Porque ele precisa entender o relacionamento, a atitude daquela criança como uma atitude contra ao próprio Deus, de revolta, de rebelião. Então, nesse sentido, nós podemos usar, sim, a recompensa, mas não como um fator que vai fazer com que o jovem tenha a sua principal motivação naquilo que ele vai receber, mas que ele possa entender o princípio, por exemplo, lá de Gálatas capítulo 6, verso 1, de Deus não se zomba. Há um princípio da semeadura que está sendo aplicado, está presente nos nossos dias, porque Deus instituiu a coisa dessa forma. Então, a ideia seria conseguir construir uma perspectiva que vai muito mais além de relacionamento com pai e com filho. Na prática, é simples? De forma alguma. Então, eu não tenho tanta experiência disso na prática, tenho somente um filho que ainda está com 2 anos e alguns meses de idade, mas isso já fica muito claro e é um desafio constante. A gente tem que se policiar constantemente e já desde pequeno estabelecer aquilo que precisa ser regra dentro da casa, ou seja, eu não vou convencê-lo a uma atitude por meio de trocas, eu não vou apresentar uma vantagem para que ele me obedeça, mas ele precisa entender que ao obedecer, não porque me obedeceu, mas porque é um princípio estabelecido por Deus que rege a nossa vida, que, consequentemente, ele vai ter vantagens, consequências positivas, recompensas. Mas essa não pode ser, de fato, a sua motivação em obedecer ou não naquele momento. Mas ele, com certeza, vai precisar visualizar essas vantagens que ele vai ter por meio da aliança ou do relacionamento com o Senhor. Para a gente poder concluir, deixa eu compartilhar novamente aqui. Sim. Aldo, eu estou vendo aqui, por exemplo, a Carlene falou agora há pouco, né, da barganha, certo? Tudo bem, não é barganhar, mas eu vejo aqui no próprio texto, né, no verso 9, né? Quer dizer, o pai já diz, isso já está explícito, não é? Quando ele diz assim, ó, ouve o meu ensino, porque serão diademas para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, né? Ele está só dizendo por quê, ou seja, a finalidade. Mas ele não está dizendo que vai dar, vamos dizer assim, né? Ele não está falando de barganha para o filho. Não sei se você está me entendendo, né? Mas ele já está, isso aqui para ti, vai resultar nisso bem aqui, né? Mas ele está dizendo, eu vou te dar o colar, eu vou te dar uma tiara para a tua cabeça, né? Agora, o que eu estava vendo também, o Aldo, é que
no caso não, é inegociável, vamos dizer assim, né? A disciplina é inegociável, não é isso? Para os pais, tá? Você não pode negociar isso com o filho, tá? Então, uma vez que nós temos a autoridade, nós temos essa prerrogativa de instruir, de ensinar, de educar, daquele, tudo isso que os pais fazem, né? Então, isso é algo inegociável. É algo inegociável entre papai e filho, tá? A mamãe e a filha. Então, tem que mesmo realmente que assumir, né, isso, a autoridade. E aquilo que você falou agora há pouco, né, sobre uma liderança fraca, uma liderança negociável dentro da igreja, quando você falou sobre famílias, né? Aquele pastor sofrendo aqueles ataques lá dentro da igreja. Então, as famílias vão e negociam entre elas para não pagar o dízimo, por exemplo. Então, isso é algo inegociável para mim, a disciplina que os pais realmente eles têm que assumir dentro de casa. Obrigado, João. Para a gente concluir, eu queria fazer a indicação aqui dos livros que tratam sobre esse assunto. São bem conhecidos, provavelmente vocês já conhecem, mas mais um. Vale a pena reforçar essa indicação. Então, o primeiro é Instruindo o Coração da Criança, o segundo é Pastoreando o Coração da Criança. Então, esse conceito que nós acabamos de tratar aqui sobre disciplina, punição, tudo isso é tratado também nesse material, trazendo uma perspectiva bíblica, onde o foco principal não está no comportamento, mas sim, principalmente, em entender as motivações do coração. É uma leitura básica aí para todos aqueles que não somente são pais, mas principalmente trabalham com criança. Eu já passo para você a palavra, Felipe. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, há muitas professoras e professores que trabalham com as nossas crianças usam essa metodologia e tem lugares que, para a criança ficar comportada na salinha, ela ganha um pirulito, ganha um bombom, ganha um presente, para poder domar e ter aquela criança do jeitinho que a professora deseja. Felipe, por favor. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Certo. Eu estava com um problema com o meu microfone, tentei falar a aula toda, não consegui. Mas, enfim. Bom, pastor, a minha questão é mais em relação à aplicação mesmo da aula, mais aplicativa minha fala, porque eu já trabalhei com crianças há um tempo e o que a gente percebia muito, por exemplo, na igreja, essa questão da motivação, porque os pais, eles jogam a responsabilidade nos professores da EBD, ou até mesmo do que eles chamam de EBD à noite, ou em algumas igrejas até mesmo culto infantil. Mas o problema é que os professores que estão lá, eles também vieram de um lar em que a responsabilidade foi jogada na igreja. E isso vai virando uma questão dominó, né? Porque a responsabilidade jogada de um para o outro, um não aprende da forma correta, o que está lá ensinando as crianças também não aprendeu da forma correta, e assim por diante. A questão é que, até mesmo quando nós vamos olhar numa igreja em que há a separação, por mais bons motivos que tenham, a separação de crianças e adultos, por exemplo, na hora do culto, você vai observar uma pequena falta, pequeno erro de motivação das próprias crianças. Porque os pais não conseguem ensinar ou não conscientizam as crianças de que se elas estão indo ali para um outro lugar diferente deles, é porque, por exemplo, vou usar aqui, não que eu concorde com isso, mas vou usar um argumento que é bem usado. Mas a criança ela tem um motivo, uma forma de aprendizado diferente dos adultos, ela não vai entender o que o pastor está pregando. Então, por isso, a gente coloca elas lá atrás ou em algum outro lugar, em alguma outra sala com o professor, para que ela aprenda da forma dela, na linguagem dela. Ok, mas os pais não conscientizam suas crianças assim. Então, elas vão para o culto entendendo errado que seja o culto. Por quê? Porque que também a pessoa que está lá não conscientiza dessa forma. Aí eu retorno para como eu iniciei, porque ela também foi ensinada dessa maneira, né? Ensinada errada, não consegue entender também o motivo do culto. Às vezes, nós temos uma igreja tão grande que sempre vai a mesma pessoa lá para trás com as crianças. E ela não reclama, não pede para ficar no culto ou lá ouvindo a mensagem, até mesmo também por conta da falta de conscientização do que seja o culto, né? Porque ela também precisa, entendo
pode haver uma rotatividade, assim por diante, em igrejas grandes. Não me refiro a igrejas pequenas, quando realmente só tem uma ou duas pessoas. Mas se a gente também tem uma outra coisa em relação a nós olharmos para as nossas crianças e subestimá-las. A criança ela não aprende tal coisa, a criança ela não entende tal coisa. Como, por exemplo, eu cheguei a uma sala de crianças de 7 a 10 anos que nunca tinham ouvido falar de inferno. Por que que nós não falamos de inferno para nossas crianças? Por que que a gente não conscientiza as nossas crianças em relação a tais coisas, né? Então, para pensarmos, né? Eu fiquei muito pensativo na aula de hoje, com o senhor falando sobre isso, de conscientização, de educação e tudo mais, e fiquei pensando nessas questões durante a aula. Tentei falar alguma coisa e não consegui ficar no meu microfone, mas é isso. Legal, obrigado, Felipe. Nós vamos, então, concluir e encerrar o nosso encontro agora. A nossa próxima aula, eu preciso fazer uma viagem na próxima semana, então, provavelmente será gravada. Caso eu realmente faça a viagem, a nossa aula vai ser gravada e vai estar disponível dentro da unidade, da próxima unidade. Aí você pode ver na quinta, um dia antes, à noite, se tiver a aula lá disponível, é porque nós não teremos na quarta-feira o nosso encontro pelo Zoom, tá bom? Caso você não encontre na plataforma na terça-feira à noite lá disponível, ou melhor, na sexta-feira, porque eu devo viajar na segunda. Então, caso você não encontre na sexta-feira à noite, até sexta-feira à noite na plataforma, é sinal de que a nossa aula vai ser presencial na quarta, tá bom? Se estiver lá na plataforma gravada, então na quarta nós não teremos a nossa aula pelo Zoom. A ideia é que a gente faça sempre pelo Zoom, ou para ser algo bem mais participativo, mas devido a essa situação, provavelmente a gente tenha esse momento de aula gravada na próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com o meu pessoal e a gente vai conversando. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Boa viagem. Tchau, professorzão pesado. Fogo. Vamos decorar versículos para ganhar a recompensa de vocês, irmão. É mesmo, Daniel. É mesmo. E aí, professor, nós estamos decorando versículo para ganhar ponto. Barganha. Barganha, atividade é barganha. Pois é. Tirar o galardão de vocês, não desista. É isso aí, ó. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Já diz a palavra. É por isso que música um abraço, Deus abençoe.